Lucas capítulo 18, versículo 18. O texto diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então aquele homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Senhor, fala conosco, manifesta a Tua palavra e opera nos nossos corações, nos levando à compreensão desta mensagem aos nossos corações e edificando e exortando a nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Jesus encontra este homem em outras passagens do Evangelho. Ele é chamado de um jovem rico. E Jesus, então, ao encontrá-lo, ou ele encontrando Jesus, ele faz uma pergunta, fazendo logo uma certa bajulação ali, né? Bom mestre. Bom mestre. Na verdade, o que está por trás desta afirmação, bom mestre, é uma convicção que ele tem de que é possível ao homem, por suas próprias forças e por sua natureza, ser bom. E quando ele faz a pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Nada mais, nada menos, o que ele está dizendo é: quais são as práticas e as ações que eu devo fazer para ser bom? Para ser considerado bom e ganhar a vida eterna. Mas Jesus de cara começa quebrando toda e qualquer argumentação que este homem tem. Porque ele diz: por que me chamas bom? Bom é só um, o Pai que está no céu. Veja, irmãos, quem está falando isso é Jesus. Quem está falando isso? Estou com frio. E não desligou não. Desliga no disjuntor para mim? O daqui do púlpito. Obrigado. O que Jesus está fazendo é desmontar toda e qualquer pretensão que este homem tenha de achar que ele pode ser salvo por ser bom. E Jesus diz: bom só o Pai que está no céu. Mas é Jesus. Mestre, como assim? Jesus não é bom o suficiente? Jesus não é santo? Para a gente entender por que Jesus diz que ele não deveria ser chamado de bom, mas bom só o Pai que está no céu,
É porque Jesus está se referindo à sua natureza humana. E a natureza humana de Jesus naturalmente, Jesus não pecou, mas ela era suscetível à tentação do mal. Veja que coisa interessante. Se nós abrirmos a Bíblia em Tiago, capítulo 1, no versículo 13, o Senhor, ele diz em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diga, de Deus sou tentado, ou sou tentado por Deus. Porque Deus não pode, você pode ler essa frase comigo? Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando Jesus diz, bom só o Pai que está no céu, porque ele está referindo-se à natureza santa de Deus. E Deus não é santo apenas porque é perfeito. Deus é santo porque nenhum mal pode atingir o seu ser. Os anjos nos céus, criados santos, eles foram capazes de pecar. Eles são suscetíveis a escolhas e são suscetíveis a serem tentados pelo mal. E por isso uma parte deles caiu. Mas Deus não pode ser tentado pelo mal. Nenhuma tentação, nem nada pode mudar o ser de Deus. Nada pode mudar a natureza santa de Deus. Todavia, o Filho de Deus, enquanto homem, enquanto encarnado, enquanto feito carne, veja o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sacerdote, falando a respeito de Cristo, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, leia agora comigo essa frase, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É claro que Jesus não teve pecado, mas o texto diz que ele foi tentado pelo mal. Ele foi tentado pelo mal. Os seus pensamentos muitas vezes cogitaram coisas. E ele teve que fazer escolhas. A santidade de Jesus, enquanto homem encarnado, estava baseado na sua perfeita escolha pelo bem, ainda que tentado pelo mal. Mas Deus não está suscetível a escolhas. Deus simplesmente é. Deus simplesmente é santo. O Pai é simplesmente santo, plenamente santo, e nada pode mudar a sua natureza. O que isso tem a ver conosco, irmãos? É que é uma grande tolice. É uma grande tolice. Quando a gente acha que a gente precisa estar perfeito para que a gente possa se aproximar de Deus. Por melhor que você tente ser, por melhor que eu tente ser, nenhuma hipótese há de que em nós possa habitar a santidade no padrão da santidade de Deus. Porque Ele é totalmente santo e não pode ser tentado pelo mal. Nenhum esforço que eu e você façamos, nenhuma tentativa. Tem um celular tocando aí. Nenhuma tentativa, nenhum esforço que nós façamos pode levar-nos a qualquer, nem de perto, a santidade de Deus. Nós somos e sempre seremos pecadores. Não está na nossa capacidade
atingir o patamar da santidade de Deus, irmão. Daí significa que o Senhor está dizendo para você, então, se aproxime de Deus e venha para Deus como você está. E deixe que a obra Ele vai fazer em você. E deixe que a presença dEle vai aperfeiçoando a sua vida. E deixe que a sua intimidade com Deus vai santificar você e vai santificando você. E você vai mudar por viver em intimidade com Deus, e não vai mudar para ser bom o suficiente para poder ter intimidade com Deus. Está entendendo, irmão? Então o que cabe a nós é compreender a nossa finitude, a nossa imperfeição, a nossa condição pecadora. Bom, Jesus diz, só o Pai que está no céu. Então venha como você está, porque será a glória de Deus. A Bíblia diz, se refletirmos como um espelho a glória do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória. Então significa que você precisa antes se aproximar da glória de Deus, para depois ser transformado. Não é você tentar se tornar perfeito por suas próprias forças, para achar que na sua perfeição ou na sua bondade, aí você estará preparado para se aproximar, para caminhar e para seguir ao Senhor. É um erro que você se afaste, que você se ausente, porque você, por acaso, tropeçou, falhou, caiu, pecou. É exatamente assim que você tem que permanecer diante de Deus, admitindo quem você é, admitindo a sua fraqueza, e deixe que Ele vai te levantar, e deixe que Ele vai te santificar, deixe que Ele vai te curar, deixe que Ele vai te libertar, e você será santo, porque a santidade de Deus vai tocar a sua vida. Então deixará de ser a tentativa de você controlar seu comportamento, mas será uma transformação que Deus fará no seu ser. E aí vem a segunda coisa que Jesus vai tratar com este homem. Porque ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: você conhece os mandamentos? Olha, na verdade, Jesus está armando uma cilada para ele cair. Porque parece que Jesus está entrando na dele, mas na verdade Jesus vai quebrar, numa linguagem figurada, é claro, quebrar as pernas dele no final. Porque Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele diz: então tá fácil. Porque essas coisas eu faço desde moço. Um típico religioso. Um típico religioso. A segunda coisa é que o religioso, ele quer uma lista de ritos. Ele quer uma lista de coisas a fazer. O religioso, ele não é alguém que efetivamente mudou, ou que efetivamente tem uma convicção de fé. Ele só é alguém que assumiu e assimilou um pacote de comportamentos, de regras, se apegando a estas coisas para alcançar algum mérito, algum benefício. Percebe que este homem não pergunta: o que eu preciso fazer para ter a presença de Deus na minha vida?
A pergunta dele não é o que eu preciso fazer para ter Deus, porque eu quero Deus. Ele não quer Deus. Ele quer o benefício da vida eterna. O religioso é assim. O evangélico é assim. A maioria das pessoas está na igreja atrás de um benefício. Ou ela quer ir para o céu, ou ela não quer ir para o inferno. A última coisa que efetivamente move o seu coração é Deus. Porque o Deus dela é outro. E eu já vou dizer que Deus é esse que a maioria das pessoas segue. Teresa d'Ávila, num trecho de um dos seus poemas, que eu já citei aqui várias vezes, dizia: não me move, Senhor, não me move para te amar o céu que me prometeste. Nem me move para te temer o inferno tão terrível. O que me move é o teu amor, vertido na cruz por mim. E este amor me move de tal maneira, que ainda que não houvesse o céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse o inferno, eu te temeria. O que te move é Deus. O que te move é a compreensão de que a sua vida não tem significado sem Deus. Que Ele é a única presença capaz de preencher o vazio da tua alma e dar sentido e significado à sua vida. É isso que te move. Ou você está buscando na religião uma forma de escapar do inferno? A ambição de ir para o céu. Porque se forem esses os seus motivos, então você não está buscando Deus. Você está buscando aquilo de benefício que Ele pode te trazer. Eu não gosto de Deus, eu gosto do que Ele me dá. É assim que as pessoas vivem. Esse moço não está nem aí para Jesus e para Deus, ele quer a vida eterna. Ele quer um benefício. Ele quer uma bênção. O evangélico quer um milagre. O evangélico quer vitória. O evangélico quer a prosperidade. A gente se espanta. Por que as igrejas hoje são movidas a dinheiro, só falam de dinheiro e enriquecem cada vez mais, e os seus líderes cada vez mais vivem na imponência da fartura e da abundância? Sabe por quê, irmãos? Não diga que as pessoas que estão lá, coitadas, estão enganadas. Não! Os pastores falam de dinheiro, e vendem bênçãos, e vendem curas, e vendem milagres, e vendem a salvação, porque as pessoas que estão lá só querem saber de dinheiro. Não querem Deus. Eu vou à igreja para ser abençoado. Eu dou oferta para prosperar. Eu canto esse hino de louvor porque ele me dá vitória. Então, quando você louva, você não está louvando a Deus. Você está simplesmente fazendo uma barganha para que você tenha vitória. Não é adoração. Não é entrega, não é amor. Eu canto porque o louvor traz a vitória.
E esse jovem também, a preocupação dele não é fazer porque é certo, é fazer para não ir para o inferno. Tudo se baseia numa ação que eu faço para que Deus se agrade de mim e então Ele me retribua. É isto que está no centro dessa conversa desse moço com Jesus. E quando você, então, canta para ter vitória, oferta para ter prosperidade, vem à igreja para ser abençoado, ora para receber milagres, quando a sua relação se baseia nesses ritos religiosos, então você não está buscando Deus, você está buscando um outro Deus. Porque se o motivo de você fazer todas essas coisas é porque alguma coisa vai redundar de bom para você, ou de bem para você, ou de benefício para você, então você não está buscando Deus, você está buscando a si mesmo. O seu Deus é o seu próprio ventre. Entende? E a religião, ela te ensina quais são os ritos para atrair o favor de Deus ou para aplacar a sua ira. E é o que esse moço quer. Qual o rito? Qual o procedimento? Qual a lista de dogmas? Qual a lista de doutrinas? Para quê? Para eu ter vida eterna. Nenhum interesse no Senhor. E assim a religião vai operando. No tripé do medo, da culpa ou dos desejos. Eu estou aqui arrependido. Não. Eu estou aqui tentando fazer o certo. Agora, porque eu fiz o errado. Não é porque se arrependeu, é porque quer compensar. Não é porque está quebrantado, contrito. Ele só quer colocar do outro lado da balança alguma coisa que compense o peso das coisas erradas que ele faz. É culpa. A religião trabalha com culpa, trabalha com medo. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu não devo fazer aquilo outro. Por quê? Porque se eu fizer eu vou para o inferno. Porque se eu fizer o inimigo vai peneirar a minha vida. Se eu não cumprir todas estas regras e esses preceitos, alguma coisa de ruim vai acontecer com a minha família. Veja. Medo. Mas se o religioso passa pelo filtro da culpa e pelo filtro do medo, ele cai no filtro dos desejos. Porque eu quero ser abençoado. Porque eu quero vida vitoriosa. Porque eu quero vida próspera. Porque eu quero um milagre. Porque eu quero a bênção. Culpa, medo e desejos. Este é o tripé da religião.
Por que que nos púlpitos se fala tanto de coisa ruim, do diabo, do que o diabo pode fazer, do que ele vai fazer na sua vida, de como ele vai entrar na sua casa, de como ele vai entrar na sua família? Por que que se fala tanto do diabo? Porque o medo é uma ferramenta poderosa da religião. Só que a religião opera em contradição ao evangelho. O evangelho é a transformação do ser. O evangelho é a transformação da vida. O evangelho é a transformação da vida. A religião é o tratamento de comportamento. A religião trata do comportamento. Ela te dá aquilo que o moço está pedindo para Jesus. Me dá uma lista de coisas que eu posso e que eu não posso. Isso é religião. Então, eu faço isso porque Jesus disse que eu tenho que fazer isso para eu ter vida eterna. Ah, ok. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus está interessado na transformação do seu coração. Por que eu faço isso? Ou por que eu não faço aquilo? Porque eu sou outra pessoa. Porque isso não faz mais parte da minha índole. Isso não está alinhado ao meu caráter. Isso não está condizente e não é aderente àquilo que eu sou. Eu sou nova criatura em Jesus. A ambição do meu coração mudou, o desejo do meu coração mudou. Então, eu não faço as coisas para ir para o céu ou para não ir para o inferno. Eu faço as coisas porque agora eu tenho uma ética nova que me diz que é assim que um ser humano digno, ético, amoroso e transformado pelo Espírito Santo vive a vida. E é por isso que eu sou diferente, porque eu sou uma pessoa assim. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Percebe a diferença do evangelho para a religião? A religião é sobre o que você faz, o evangelho é sobre quem você é. E se no fim, o que você faz não tem a ver com quem você é, mas é simplesmente a obrigação de cumprir os ritos religiosos, então não há salvação operando na sua vida, meu irmão. Não há conversão. Não adianta vir domingo louvar na igreja. Sabe por quê? Porque o louvor que Deus ouve não é os cânticos que você canta domingo. O louvor que Deus ouve é a vida que você vive de segunda a segunda. Então por que nós estamos aqui? Para cumprir o rito, o pacote religioso para a gente ir para o céu? Ou porque nós amamos Jesus? Ou porque nós temos desejo da sua presença? Ou porque nós queremos a sua glória em nós? Ou porque nós queremos Deus? Qual é a fé que a gente vem viver efetivamente? Porque o que é fé? Fé é você dizer assim, não, eu tenho fé, então Deus vai me prosperar e vai me dar dinheiro suficiente para eu viver de forma
plena e de forma próspera a minha vida. Ou fé é aquilo que faz Deus ser tão suficiente para você, ao ponto de você não precisar de nenhum dinheiro. O que é fé? É você dizer, eu creio em Deus, que nesse momento de angústia que eu estou passando, Ele vai fazer a minha tribulação passar. Ou fé, efetivamente, é você dizer, eu creio em Deus, que independente do momento de angústia que eu estou passando, Deus está comigo e eu tenho paz. Aleluia. O que é fé? E nisso se distingue o evangelho da religião. Infelizmente, o ser evangélico é um ser meramente religioso, na sua grande maioria. Eu escrevi um texto certa vez que eu dizia, eu sou evangélico do evangelho, não dos evangélicos. Eu sou evangélico do evangelho, não dos evangélicos. Porque o segmento evangélico virou um grande panteão religioso. De coisas para fazer, de coisas para não fazer. De coisas que pode, de coisas que não pode. E todas elas. Coisas que podem e coisas que não podem. Todas elas. Para alcançar algum benefício. Infelizmente. E então, eu nem vou entrar no mérito, por causa da hora, na conversa que Jesus tem aqui sobre a questão da riqueza. Nem vou entrar no mérito. Vou fugir desta radical e objetiva afirmação de Jesus a respeito das riquezas. Que parece que também o segmento evangélico esqueceu. Eu quero pular para um último aspecto do texto. No verso 23 diz assim: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí, no verso 26, depois que o moço foi embora, como diz a narrativa dos outros textos do Evangelho a respeito desta mesma história, no verso 26 diz assim: os que ouviram isso, ou seja, os que ouviram Jesus falar sobre a radicalidade de ser salvo, sabe por quê? O que Jesus está falando para ele não tem a ver exatamente com a questão do dinheiro. Tem a ver com a questão da bondade. Jesus só está dizendo para ele, seja bom. Você não chamou de bom? Seja bom. Mas não seja bom como um bom religioso. Seja bom porque você ama as pessoas. Porque se você efetivamente fosse alguém ético, se você efetivamente fosse alguém preocupado com justiça, você não teria a fortuna que você tem. É o que Jesus está dizendo para ele. Você pegaria a sua riqueza e você daria aos pobres. E aí olha o que Jesus está colocando. E depois disso,
Porque parece que a ênfase da discussão é o dinheiro, mas não é exatamente. Porque depois disso, Jesus diz assim: depois que você fizer isso, você vem e segue-me. Jesus está trazendo a discussão que a gente acabou de ter, Jesus está trazendo para a pauta. Jesus está dizendo assim: ué, você quer a vida eterna, mas você não quer a mim? Você quer as coisas que eu posso te dar, mas você não quer a minha presença? Porque se você efetivamente quer ser salvo, então, primeiro você precisa querer estar comigo. Deixa tudo que você tem e segue-me. Se você quer se tornar uma pessoa boa, então comece entendendo o quanto a sua riqueza produz pobreza. Esta semana li uma matéria que a fortuna do 1% de bilionários e trilionários, 1% de bilionários e trilionários, acabaria com toda e qualquer pobreza no mundo. Acabaria com toda e qualquer pobreza no mundo. É impressionante isso, né? Como as pessoas acham que elas merecem. Um trabalhador que acorda cedo, que enfrenta um ônibus lotado, 2 horas para chegar no trabalho, trabalha de forma braçal, e depois nega 2 horas para voltar para casa. Esse trabalhador às vezes ganha um salário mínimo de R$1.000 e poucos. E pega por paixão, por um momento de alegria, por um momento de desafogo, por um momento de catarse. Pega pouquinho desse dinheiro miserável que ganha e compra um ingresso para ir no jogo. Hoje o Flamengo joga com o Bahia às 5 horas da tarde. Não, calma, não vou falar do Flamengo não. Vou falar do Bahia. Hoje de manhã eu estava vendo os salários dos jogadores do Bahia. O time do Bahia, o salário mais baixo foi 1 milhão. Os outros, 7 milhões por mês. 9 milhões por mês. 10 milhões por mês. Se a gente não entender, irmãos, que os pobres não existem por natureza, mas se eles são empobrecidos, porque há uma desigualdade, porque há injustiça. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o Evangelho. Porque Jesus disse para o cara: pega a sua riqueza e dê aos pobres. E dê aos pobres. O que Jesus está dizendo para esse cara é: você precisa ser transformado na essência de quem você é. E não apenas ter uma lista de comportamentos que você diga assim: tá vendo? Eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe. Mas efetivamente não há bondade, não há justiça, não há ética, não há valores cristãos no seu coração. E aí, no meio dessa conversa toda, ele vai embora. E então, os que o ouviam, em outro texto do Evangelho diz que foi Pedro, chega para Jesus e diz assim, Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, muito duro isso. Se for assim, se for radical desse jeito, se for radical desse jeito para ser salvo, Senhor,
ninguém poderá ser salvo. Qual é a resposta de Jesus? Exatamente. Para o homem, salvar-se é impossível. É isso que Jesus está dizendo. Para o homem, salvar-se é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. O que Jesus está dizendo, meu irmão? Que a salvação é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. Ela é impossível para o homem. Ela não se realiza a partir do homem. Ela não se concretiza a partir da força, da competência e da capacidade humana. Ninguém pode salvar-se. Ninguém pode, ao ponto de ter comportamentos que tornem-o capaz de ir para o céu, que o tornem aptos a ir para o céu. Ninguém pode. É impossível para o homem salvar-se. Mas se a salvação é impossível para o homem, ela é possível para Deus. Aleluia. Por isso que nos dá orgulho de sermos calvinistas. Porque a teologia calvinista explicitamente nos diz que a salvação é um ato soberano e total de Deus. Nós fomos salvos totalmente por obra de Deus. Foi Ele que enviou Jesus, foi Ele que fez o seu Filho morrer na cruz por nós, foi o sangue de Jesus que foi derramado, foi o Espírito Santo que tocou o seu coração, foi o Espírito Santo que iluminou a sua vida, foi a obra do Espírito Santo que regenerou e justificou você. Tudo foi feito por Deus, nada foi feito por mim, nem sequer a capacidade de dizer, não, eu escolhi Jesus. Não, você não escolheu Jesus, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Foi Ele que te achou. Não foi você que o encontrou. A salvação é obra de Deus. Totalmente de Deus. Plenamente de Deus. E cabe a nós simplesmente receber gratuitamente e graciosamente e dizer obrigado, Senhor. Porque nada dependeu ou depende de mim. Tudo depende de Ti. E por isso que eu não posso me perder. E por isso que eu não posso me perder. Como disse certa vez Lutero, quando perguntado se nós podemos perder a salvação, e ele diz, se sou eu que me salvo, então eu posso me perder. Mas se foi Deus que me salvou, então Ele não me perderá. Aleluia. Ele não me perderá. Porque a salvação é obra de Deus. Aqui nós estamos buscando a Deus ou os benefícios da sua presença. Não seja um religioso, meu irmão. Seja alguém que efetivamente foi transformado, justificado, regenerado pela obra do Espírito Santo. De modo que ser cristão é o seu estilo de vida. Esse é o meu estilo de vida. Não é uma lista de doutrinas que o meu pastor e que a minha igreja, que a minha denominação me deu para seguir. Este é o meu estilo de vida. Isto é quem eu sou. Isso é o desejo ardente do meu coração, porque eu sou nova criatura em Jesus. Isso é ser cristão. Isso é ser do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.